A Agência Nacional das Águas, a ANA, já tinha feito em 2017 um levantamento sobre a situação de suas barragens. Nesse relatório foram apontadas barragens em risco. A ANA não indicou nenhuma na Paraíba, como você vai ver aí nesse mapa da região Nordeste. O Brasil tem 45 barragens em situação vulnerável e que podem apresentar risco de rompimento. Esses dados são de 2017, são dados oficiais da ANA. Você vê aí que no Tocantins tem 4, na Bahia 10, em Sergipe 1, em Alagoas 6, em Pernambuco 1, subindo um pouquinho, Rio Grande do Norte 5 e no Ceará, ali do lado, 1. E a Paraíba fica ali quase como uma ilha intocável. Deixa eu voltar aqui a conversar com o presidente da Agência Executiva da Gestão das Águas do Estado da Paraíba, o Porfírio Cartacho Loureiro. Porfírio, isso indica aí também mais uma comprovação de que a ANA já mostrou em 2017 que não há risco nenhum na Paraíba. Exatamente, exclusive pelo trabalho desenvolvido pelo governo do Estado e a AESA fiscalizando. Nós temos que fazer isso permanentemente. Não podemos deixar a população ficar em polvorosa devido a um equipamento que a gente sabe como recuperar. Basta o governo ter sensibilidade de fazer. E isto o governo do Estado demonstrou. Todos os nossas barragens que foram colocadas como prioridade para ser recuperada, todos foram recuperados pelo Estado. Nós tivemos, há um tempo atrás, a questão de Camará. Camará foi construída com uma parede sobre uma rocha, teve problema nessa rocha, estourou, fez um rompimento, devastou algumas comunidades. Até que a quantidade de vítimas não foi tão grande assim, como a gente está vendo nessa tragédia em Brumadinho. Poderia ter sido bem grande. Mas, até porque foram avisados antes da água chegar, né? Mas, por exemplo, a barragem hoje de Camará, qual é a situação? Não, a barragem de Camará foi totalmente reconstruída, né, pelo governo do Estado. A ombreira direita dela sofreu um deslocamento e o Estado fez o engastamento correto e reconstruiu a nova Camará. Ela está hoje com 600 mil metros cúbicos. O governo está com um plano de segurança de barragem dela e, além do plano de segurança, nós estamos com um plano também de primeiro enchimento. Ela tem toda a instrumentação dela, os piezômetros, que a AESA acompanha, e estamos acompanhando tanto as chuvas que chegam como o volume que ela vai acumular. Não corre nenhum risco para a população. Porfírio, na Paraíba nós temos barragens sob responsabilidade do Estado, as particulares, que são as pequenas barragens, açudes e tal, e temos também barragens sob responsabilidade do governo federal, de órgãos do governo federal? Exatamente, e também das prefeituras. E das prefeituras. Na Lei de Segurança de Barragem deixa bastante claro, o empreendedor, ou seja, quem construiu a barragem, ele é responsável pela manutenção e conservação e pela sua estrutura física. Quando o governador falou que a nossa preocupação maior são exatamente com essas barragens particulares, é verdade. Por quê? Porque esses proprietários têm que entender que a responsabilidade é deles. E a responsabilidade CRI-1000 e SIN-90. Quando nós licenciamos qualquer barragem para particular ou para a prefeitura, nós entregamos ao final da licença a Lei de Segurança de Barragem e explicamos que a sua responsabilidade não se encerra com a construção da barragem. Ela vai ser uma responsabilidade permanente. E não estou dizendo que é o caso de nenhuma prefeitura, mas uma barragem construída há 30 anos pelo um prefeito, o prefeito que está no cargo hoje, ele é responsável pela estrutura física dessa barragem. Qualquer dano que acontecer, quem responde é o atual gestor. É o atual gestor e também o atual proprietário das propriedades. Vamos supor que você adquira uma propriedade que já tem um açude. Adquiro hoje, amanhã a barragem rompe. Deu um azar daquele tremendo. Se ela romper e causar algum dano, esse dano vai ser cobrado do empreendedor. Atual. E isso foi colocado na Lei 12.334 de 2010, que essa lei foi elaborada a partir do rompimento de Camará. Nós temos uma legislação eficiente? Nós temos uma legislação eficiente. Inclusive, o decreto, a resolução que o ministro editou dia 28, ela aperta mais ainda essa legislação. Mas o que é mais importante é que os detentores de barragens tenham a responsabilidade, como o Estado da Paraíba tem, de, independente de legislação, recuperar suas estruturas físicas. Quer dizer, não tem que esperar a tragédia para agir, né, para fazer o monitoramento. E, inclusive, nós temos, graças a Deus, uma união muito grande entre a AESA, CAGEPA, Defesa Civil e Secretaria de Infraestrutura e também a SUDEMA,
que dá um suporte de que a gente tenha condições de atender todas essas demandas de barragem, sem precisar a gente deslocar. Às vezes a gente, em parceria com a própria Cagepa, faz uma vistoria lá. Então a gente tem que trabalhar em parceria e atender, dar a resposta ao cidadão o mais rápido possível. As duas legislações mais eficientes no mundo nesse ramo de barragens são consideradas pelos técnicos, são Chile e Canadá. Chile, por conta dos terremotos, inclusive, está bem explicado. O Canadá, eu não sei dizer porquê, até porque é muito frio lá, tem gelo e tudo, mas são duas legislações mais eficientes. Mas no caso de pequenos açudes, quando há aquele chuva torrencial inesperada, chega até a transbordar, levar barreiras, esses são naturais, né? São coisas naturais. São naturais. E a ESA faz tanto o monitoramento hidrológico dos açudes como o monitoramento climático. Então a gente sabe onde vai chover, né? Como a gente tem a relação do que está tendo recarga nos açudes e o que está chovendo, a gente pode fazer ações, certo? Essa é a famosa gestão de recursos hídricos, de você abrir uma descarga de fundo de um açude para aliviar a sua pressão. Às vezes, para ter uns diques fusíveis ou barras auxiliares, às vezes você tem que fazer uma abertura nesses diques fusíveis para também aliviar a pressão. Então, há maneiras de você fazer a gestão de recursos hídricos para evitar esses rompimentos de barragem. Em termos de volume de água, como é que está a situação hoje dos principais mananciais do estado? A gente está com um volume melhor do que o ano passado. O ano passado, nessa época, a gente estava com 9% da nossa capacidade hídrica de todos os mananciais e hoje nós estamos com 16%. Mas a nossa previsão, que nós emitimos o relatório de previsão semana passada, ela prevê chuvas dentro da média e em algumas regiões acima da média para o Cariri, Curimataú, Sertão e Alto Sertão e o Seridó. Então a gente espera que os açudes recebam a recarga para que a gente possa fazer uma gestão de recursos não só para abastecimento humano, mas fomentando o desenvolvimento, fomentando a agricultura familiar, fomentando riqueza para a nossa população. Ok. Porfírio Loureiro, obrigado pela presença aqui no Correio Debate. Vou contar sempre com sua participação, com sua colaboração nessas entrevistas. Obrigado. Estou sempre à disposição, amigo. Muito obrigado.